A partir de hoje, segunda-feira, 11 de setembro, nós vamos iniciar uma série de entrevistas com os candidatos ao Conselho Tutelar de Guaratuba. E hoje nós iniciamos com a Alisson Bastos e a Ana Carolina. Primeiramente, vamos fazer o nosso início com o Alisson Bastos aqui no nosso Jornal da Litorânea. Cleomar, foi um espaço em que a Rádio Litorânea, o Grupo Litorânea, através do nosso jornalismo, abre nesse momento para que os candidatos também tenham a oportunidade de se apresentar e, através do nosso jornal, chegar a conhecimento do eleitor guaratubano, uma eleição tanto quanto importante, que com as demais, para o pleito de 1º de outubro. Ok, vamos então fazer a primeira pergunta para o candidato, Primeiro, até lembrar que você tem 15 minutos, Vamos contar esses minutos aqui, E a primeira pergunta que faremos para você é: quem é o Alisson? Fale de você, o que você tem para oferecer? Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço a esse espaço que a Rádio Litorânea nos cede. É essencial isso para nossa divulgação, até para que as pessoas conheçam realmente quem são os candidatos. Nós devemos levar em consideração que hoje a eleição do Conselho Tutelar é uma eleição que muita gente não sabe o que quando que acontece. Então, agradeço de coração pelo espaço e creio que todo mundo vai ter essa oportunidade de falar um pouquinho de cada um. É essencial isso aí. Então, muito obrigado, Litorânea, muito obrigado a vocês por esse espaço. Quem é o Alisson Bastos? O Alisson Bastos é uma pessoa que está em Guaratuba já há 18 anos, casado, tenho 2 filhas, uma com 10, que é a Eduarda, e uma com 1 ano e meio, que é a Emanuela. Sou uma pessoa, tenho 45 anos de idade, corretor de imóveis em Guaratuba já há 16 anos, então a gente conhece bastante sobre o município, conhece bastante sobre as demandas. Como todos sabem, trabalhei na PAI durante 5 anos, então a gente, de uma forma ou de outra, já acaba se envolvendo com toda a questão da criança e do adolescente. Então, esse é o Alisson Bastos, é uma pessoa que sempre está na rua conversando com todo mundo e conhece todo mundo da cidade. Exato, uma apresentação muito boa. E agora a pergunta que é óbvia, o que te levou a ser candidato a uma vaga do Conselho Tutelar? Essa é uma pergunta muito interessante, até essencial para que o ouvinte ele entenda realmente qual é o objetivo que nos leva a isso aí. Porque não basta apenas você querer falar que você quer ser conselheiro tutelar. Tem que ter um porquê e um nada cai do céu, nada amanhece. Hoje eu vou amanhecer doutor, hoje eu vou fazer cirurgia. Não. Principalmente nessa política pública, ela tem que ter alguma coisa já no coração há algum tempo. Então, como eu acabei de falar alguns segundos atrás, eu trabalhei na PAI de Guaratuba durante 5 anos no administrativo, e durante todo esse tempo eu representei a instituição em todos os conselhos municipais de Guaratuba, principalmente no da criança e do adolescente. Na eleição passada eu já tinha intenção de sair como candidato a conselho, mas como eu ainda estava no cargo de administrativo da PAI, eu não consegui, até porque o Estatuto da PAI previa isso, Então, já vinha no coração essa semente brotando já faz alguns tempos. E daí, quando eu me afastei da instituição a PAI, agora apareceu essa oportunidade. Sempre gostei de mexer com crianças, sempre gostei de brigar pelos direitos. Estamos falando de direitos de crianças e de adolescentes. Então, essa é não é uma das questões, é a principal questão realmente. É poder exercer o direito da criança e do adolescente e brigar, porque a gente gosta disso aí. Muito bem. Alisson, também além da PAI, como você relatou, tem um conhecimento e representou em vários conselhos, principalmente do direito da criança e do adolescente, mas também a sua experiência, e qual você considera fundamental que te credenciou a pleitear essa vaga? O tempo que eu trabalhei na PAI, Joelson, ele foi um tempo muito produtivo. É um tempo muito grande. 5 anos não são 5 dias. E daí, como eu já vinha com a área da corretagem de imóveis, então a gente acaba tendo acesso a várias demandas junto ao município. Eu fui candidato a vereador também, fui bastante envolvido na condição da política de Guaratuba. Então a gente acaba tendo acesso a todas as informações. E daí, quando você acaba entrando para a instituição a qual trabalha diretamente na criança e no adolescente, você acaba pegando gosto, você acaba se apaixonando pela área da criança e do adolescente.
Então, a experiência que eu tive no contato familiar, no contato pessoal, no contato com as crianças, no meu dia a dia desses 16, 17 anos de Guaratuba, com pessoas, vendo situações, trabalhando na mesma comunidade ali, porque quando você acaba caindo na política, você acaba se envolvendo na comunidade em si, onde você convive, que é o teu colégio ali, né? Então a gente acaba percebendo o quanto é necessário, o quanto é interessante você se envolver nessa política. E isso, queira ou não queira, queimou no coração e acabou levando a gente para esse caminho de tentar ajudar. Eu estava conversando ali fora até com a Ana, não ser apenas um executor, sim, porque o conselheiro tutelar ele tem a ferramenta de execução, mas ser um conselheiro em si mesmo, trabalhar na demanda em prol para que seja feita para que seja concretizado o direito da criança mesmo. Então é isso que leva no meu coração, a experiência que eu tenho, não só de vida, mas também no contato com a comunidade em si, no geral. É isso que eu prezo. Então, Alisson, obviamente você deve conhecer o ECA, né? Show! Se você conhece bem isso. Agora eu queria que você fizesse uma análise, né? O que melhorou, o que trouxe o ECA para as crianças? É uma história, antes do ECA e depois do ECA. Qual é as vantagens e se tem alguma desvantagem também com relação ao ECA que você acha que deveria ser corrigido? Eu acho muito louvável essa tua pergunta, porque nós fizemos uma prova, né? Para chegar nessa altura da eleição, nós éramos em 40 e poucos candidatos, se eu não me engano. E ficou só 15. Porque nós fizemos uma prova em cima do ECA, em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não basta apenas você ter a vontade se você não saber o que você vai fazer. Não basta apenas você querer se você não entender. E essa é a minha visão. É interessante quando você fala de ECA, porque o ECA ele acabou dando um suporte gigantesco para os direitos. Nós estamos falando de direitos da criança e do adolescente. Então, o ECA ele é essencial para isso, para que as pessoas, para que a sociedade entenda. A sociedade entenda que é indispensável você conviver com o ECA na questão criança e adolescente. Ele é a cartilha. Ele é a cartilha que determina até onde que os direitos da criança pode ir e até onde que não pode ir. Eu não vejo nada de divergência em relação ao ECA. Eu vejo em divergências a situação das famílias. Porque muitas vezes o ECA ele tem que ser executado, ele tem que ser cobrado, ele tem que ser feito. Por quê? Porque as famílias não entendem que tem que ser preservado. Preservado é a palavra correta, o direito da criança e do adolescente. Então o ECA foi essencial. Antes do ECA, eu até estava conversando essa semana com umas amigas minhas, que é um exemplo bem fútil, que eu lembro quando o professor podia dar reguada nas nossas mãos. Muita gente condena isso. Hoje não pode, é questão de educação. É direitos. Nós estamos falando de direitos da criança e do adolescente. Não que não possa dar um puxão de orelha, mas nós temos que saber que isso pode prejudicar o futuro psicológico de uma criança pro resto da vida. Então o ECA foi essencial para isso. Ele é a cartilha que tem que ser seguida. É a cartilha e mais nada. Como você vê também, Alisson, você que fez presença em diversos conselhos, quando você vê a execução ou a elaboração e a execução de políticas públicas voltada à criança e do adolescente hoje no nosso município? É complicado, Joelson, quando a gente começa a falar sobre isso, porque daí tem algumas pessoas que vão entender de uma forma errada, sabe? De uma forma errada. Eu vejo que tem situações que a gente acaba, mesmo a gente estando fora, todo município, mesmo estando fora do conselho, dos conselhos em si, a gente que é envolvida com a comunidade, a gente tem acesso a algumas demandas e a gente acaba sendo procurado por algumas situações também que a gente fica amarrado. E eu vejo que poderia ser um pouco mais efetivo, sabe? Eu vejo que a gente, não só como conselho, mas como comunidade, a gente poderia ser mais efetivo nessa atuação, nessa política pública chamada conselho.
Não é só no Conselho Tutelar, não. Em todos os conselhos. A gente precisa ser mais ativo, a gente precisa ser mais efetivo. A gente precisa ter toda a comunidade, não é só a questão do Alisson hoje que é candidato ao Conselho Tutelar. Não. Toda a comunidade deveria ser mais envolvida na situação conselhos. Até para que ela saiba realmente quais são as demandas e até onde ela pode favorecer. Então, ao meu ponto de vista, eu acho que todos os conselhos deveriam ser um pouco mais ativos. Não estou aqui julgando, não estou desmerecendo nada, porque não é fácil. Não é fácil, é toda uma caminhada, é toda uma situação. As demandas não é coisinhas pequenas, não. Tem coisinhas pequenas, mas tem coisas grandes. Então, um pouco mais ativo. Só isso. Exatamente. João, quantos minutos ele tem ainda? Temos mais 4 minutos. 4 minutos. João, uma pergunta. Agora é o espaço que você tem, então, nesses 4 minutos, né, João? Se eu teria mais alguma pergunta para ele, assim, imediatamente, para ele responder rapidinho, porque aqui nós queremos deixar para o final, para você pedir o voto para os seus eleitores. Então aproveita e já pede o voto na sequência, Alisson, né? Qual a sua expectativa, caso eleito entre os 5 mais votados, de trabalho frente ao Conselho Tutelar? Eita, a expectativa frente ao Conselho Tutelar, se fosse perguntar para qualquer pessoa aí fora, ela ia falar assim, nenhuma. Porque todo mundo sabe que isso é uma demanda muito responsabilidade, de grande responsabilidade. A gente vai estar se envolvendo em situações de demandas voltadas a famílias, a crianças, a situações que não são agradáveis ao nosso interior. Mas é essencial que a gente acabe se envolvendo nisso aí, até porque se a gente está falando que a gente está disposto a batalhar, a pleitear um cargo, a gente tem que estar no fronte de batalha. A minha expectativa é a melhor possível. Até porque quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente se coloca à disposição em aplicar aquilo que já está no coração, o fardo não fica pesado. Ele fica... Às vezes você vai pegar um fardo que vai cansar um pouquinho mais. Mas lá na frente você vai ver o quanto é gratificante você conhecer pessoas, você levar uma palavra de bênção para alguma família. Porque nós estamos falando de famílias, a gente não está falando só de execução. A gente está falando de conselho. Então, quando fala em conselheiro, a gente também pode ser um conselheiro, não apenas um executor. Então, a minha expectativa é excelente. Eu gosto... Tenho vontade, já trabalhei no conselho não ativamente, mas na parte externa, tendo acesso às demandas, então a expectativa é a melhor possível. Exatamente. E agora então, você tem então seus 3 minutos para fazer, Amém. Pedir o voto, dizer por que veio e conclame o pessoal para dia 1º de outubro estarem todos votando. É isso aí. É uma eleição diferenciada, né, por não ser obrigatória. É um voto facultativo. E a gente que está caminhando, que está correndo por aí, a gente está vendo que 90%, estou sendo bem alto ainda, 90% do munícipe não sabe a importância e muitas vezes nem sabe que tem essa eleição. Então é essencial esse tempo que vocês dão para a gente pedir, não só pedir o voto, mas pedir principalmente para que o eleitor de Guaratuba se dirija dia 1º de outubro até as urnas que vão ser, como nas eleições usam bastante colégios eleitorais, na do conselho vai ser apenas alguns. Então que o eleitor ele fique atento às postagens que a gente vai colocar lá para ver onde é que ele vai votar. E no dia 1º ele que se dirija. Faça o papel dele, que a importância é gigantesca desse cargo. Então eu queria solicitar agora de coração às pessoas, agradecer a vocês pelo espaço mais uma vez, e que no dia 1º de outubro as pessoas se dirijam e votem Alisson Bastos, número 45. O nosso objetivo é apenas fazer com que as políticas voltadas aos direitos da criança e do adolescente sejam executadas de maneira tranquila, se colocar à disposição. É um cargo difícil. Pedir para que as pessoas continuem abençoando a gente, orando, para que a gente consiga vencer isso, se for da vontade de Deus, os nossos sonhos alinhados com o dele, e que se a gente conseguir chegar até lá, que as orações continuem para que a gente seja fortalecido. Então, no dia 1º de outubro, solicito a todo ouvinte aí, converse com seus familiares, converse com seus amigos. Alisson Bastos, número 45. Estamos à disposição, tem a minha rede social lá, qualquer dúvida, manda uma mensagem. Lá está meu telefone pessoal também, está meu WhatsApp. Estou sempre à disposição. Muitas pessoas fazem contato, mas por quê? Mas por onde? Onde é que vota? Onde é que faz? Entra, faz
dá um oi lá que a gente vai respondendo. Então, no dia 1º de outubro, não se esqueça. Alisson Bastos, número 45, para Conselheiro Tutelar de Guaratuba. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.